Salve, salve, forrozeiros! Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Quinta Clandestina. Uma parceria da Quinta Clandestina com a Rádio Zucatuga e apoio da Universidade de Coimbra e USP, Universidade de São Paulo. Essa música que vocês estão ouvindo aí é a música do Felipe Rocha, da Rádio Zucatuga, e também a arte da capa, esse desenho maravilhoso da nossa amiga forrozeira Virgínia Brito. Vocês já sabem, por aqui a gente tem conversas, debate e muita coisa sobre forró. E dessa vez a gente vai começar a discutir um pouco o forró, a intersecção do forró com outros saberes, outros conhecimentos, um papo super legal, super bacana, que eu já sei que é, porque eu já fiz, eu só não gravei. Eu tenho aqui para falar sobre a relação do forró com o patrimônio, o meu amigo Bruno Aguiar. Olá, amigo. Tudo bem, Brunão? Olá, Thiago. Olá, todo mundo da Quinta Clandestina. Obrigado pelo convite, sempre um prazer conversar contigo. Ah, cara, o corredor que a gente ficava nem queria voltar para aula, né? Exatamente Conversa isso. Boa demais. É isso, gente. Nessa linha do podcast, nós vamos discutir, então, a relação do forró com outros saberes, não é? Tem coisa boa vindo aí, e é um prazer começar com esse que é um amigo, além de ser uma pessoa super inteligente, que eu admiro muito e que tem muito para falar sobre patrimônio e também como é que se relaciona com a música, com o forró, com a história e tudo isso. Mas vamos ao que interessa. Vamos conhecer um pouquinho o Bruno. Bruno, essa pegadinha já. Quem é você na pista de dança? Na pista de dança? Eu sou o Bruno Aguiar, sou recifense, pernambucano. Tenho o forró como uma parte de mim, eu diria, da minha constituição enquanto indivíduo, porque, enfim, sou pernambucano, o forró faz parte demais da nossa cultura. São João é uma festa fortíssima lá. Uhum. E, assim, minha família, meu avô era do interior de Pernambuco. Ele era do distrito rural de uma cidade do interior chamada Gravatá. Ele era do distrito rural, que era Mandacaru. Então, ele era muito conectado a essa cultura do forró, sabe? Então, o forró era uma vivência muito forte no São João. Então, na pista de dança, eu sou esse cara que vem do forró, vamos chamar, como a gente é chamado, forró pé de serra, do São João do meio da rua, do milhozinho assado na fogueira, esse tipo de coisa. Eu sou esse cara. Maravilha. Já viram qual que é a pegada do Bruno. E, Bruno, e fora da pista de dança? Fora da pista de dança, eu estou fazendo doutoramento em Estudos do Patrimônio e História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Estudo muito, enfim, enriquecido pelas nossas conversas sobre a história da cidade. Eu estudo a história da cidade do Recife e a história da arquitetura dessa que é a minha cidade. E é um objeto de estudo que tenho cada vez mais me envolvido, cada vez mais, assim, me apaixonando cada vez mais. Quanto mais estuda, é aquela história, né? Quanto mais você vai estudando, vai descobrindo, mais você vê que tem que estudar e descobrir. Além disso, sou o pai do Theo, do Joaquim. Tive durante um bom tempo uma banda de música improvisada, que era a Nebulosa Quinteto. Toco com o meu amigo Ângelo Mondjovi, no Recife, uma editora de jazz, de música improvisada. E sou também servidor público, trabalho na Justiça Eleitoral de Pernambuco. Então estou por todo esse lado aí. É historiador também, né, Bruno? Historiador, exatamente. Historiador enfim, por todo lado, como se diz por aqui, né? Estou por aí por todo lado fazendo um bocadinho das coisas. E o mestrado também foi na FLUP, né? O mestrado. Exatamente. Tanta coisa que até o mestrado foi aqui na FLUP. Eu fiz o mestrado na FLUP, exatamente. Foi um curso onde eu tive esse contato, né, com a cidade enquanto objeto de estudo, essa questão da arquitetura, e foi ali que eu comecei os meus trabalhos com o Solar do Manguinho, que foi a minha dissertação de mestrado. E tenho aí continuado seguindo.
Maravilha. Maravilha. É isso, bom, a gente já conhece um pouco, vocês, né? Eu já sabia. Vocês conhecem agora um pouquinho do Bruno. E agora a gente vai começar a explorar mesmo a relação do patrimônio com o forró. É muito bom trazer o Bruno, porque além do conhecimento que ele efetivamente tem pela área de estudo, também essa vivência dele, e misturar os dois é algo bem interessante. Bem, vamos lá então. Agora começa. Vamos a isso. Bruno, o forró claramente é um patrimônio, certo? Por que fazer bem aqui o advogado diabo? Por que em si o patrimônio, o forró é um patrimônio, Bruno? Eu acho que o forró, essa é uma pergunta muito interessante, mas eu acho que o forró define uma identidade de uma região e é muito forte, enquanto não só uma música, mas enquanto um elo de ligação dessas pessoas que estão ali vivenciando o forró, sabe? Porque não é só uma questão de uma música que eu ouço, um disco, é uma vivência mesmo. Já que a gente está conversando aqui, eu posso dar esse spoiler na introdução do nosso podcast, mas repare, se você me botar um Luiz Gonzaga para tocar e eu ouço aquilo, eu sou imediatamente, enquanto memória, eu sou imediatamente transportado para o subúrbio que eu morava lá em Olinda, para as festas de São João, em que eu brincava com meus amigos, em que tinha o forró tocando o dia inteiro, né? Tinha os arraiais e as quadrilhas juninas, as famílias se reuniam para fazer as comidas típicas do Nordeste, que são as comidas de milho. Então, eu me lembro muito claramente, na véspera de São João, na casa do meu avô, falei há pouco, eram as minhas tias, a minha mãe, toda a família engajada ali, trazer o milho do mercado e fazer todos os preparos, e era Luiz Gonzaga o dia inteiro, acender fogueira. Portanto, é algo muito forte e identitário dessa região. E é muito curioso, porque a gente está tendo esse papo, e foi sancionado mesmo, acho que foi ontem ou anteontem, uma lei que reconhece o forró como uma manifestação cultural nacional. E eu achei isso muito curioso, isso que tu estás perguntando, porque está mesmo lá no artigo 1º, que está assim: fica reconhecido o forró, gênero musical nordestino, olha a marcação da geografia, como manifestação cultural nacional. Portanto, eu acho que isso é de fato um patrimônio vivíssimo, que está aí acontecendo nesse exato momento. Não é totalmente o inverso, eu diria, do que seria a museificação, né? Esse congelamento, mas é um patrimônio que está vivo, é pulsante, e todo São João ele se manifesta com muita força. Eu tenho algumas questões para já falar com você sobre essas. Primeiro, já aproveitando essa notícia quente, qual que é a relação, qual que é a vantagem? Vamos começar por aí. Logo me vem à cabeça questões de mais acesso a verbas por ser um patrimônio, por assim dizer, ou por ter a lei, ou mesmo a validação de poder utilizar de instrumentos do Estado. Quais são as vantagens em si de seu patrimônio e das leis efetivamente ortogarem isso como importante, assim, em termos de força de lei? Porque o forró já existia antes, não é? Sim, antes. Sim. Antes do Estado falar que... Sim, o forró tá bem, agora é patrimônio, agora é cultura brasileira, né? Que já foi o samba, né? Acho que o samba do Recôncavo foi o primeiro a ser classificado. Enfim, o que é que muda, Bruno? Você consegue dizer pra gente? Eu acho interessante do ponto de vista da institucionalização, vamos dizer assim, quando essa institucionalização que protege formalmente, primeiro porque você documenta
no caso desse patrimônio material, você documenta essa manifestação. A gente, pronto, não é o caso do forró, o forró está muito vivo, mas esses saberes, esses modos de fazer, essas culturas que correm o risco de perder. É importante, portanto, ter isso formalmente reconhecido, documentado e acompanhado, para que essa memória não se perca. Então, eu acho que esse é o ponto principal, porque quando a gente fala de memória, a gente fala de identidade e a gente fala de um coletivo, comunidade. Portanto, são essas questões que estão interligadas. Mas eu acho que tu traz também pontos interessantes, além disso, digamos, desse grande background que abraça esses objetos patrimoniais. Eu acho que, do ponto de vista, digamos, da economia, da dinamização, há isso também que tu falas. Há esse reconhecimento dessa instituição que diz, olha, o forró sempre existiu, certo? Mas agora, pronto, está aqui, reconhecido. Então, eu acho que isso abre possibilidades para que essas comunidades, esses artistas, produtores, enfim, quando eu falo comunidade, esse lado sempre, sim, né? sim. Viabilizem outras produções. Eu acho que isso facilita as coisas. Né? Até para usar, né? Outros lugares, entende? Até aquela questão de poder falar, não é? Que é um patrimônio, ou poder falar que conforme a lei sancionada, quer dizer, não é? É muito. Em termos práticos pode ser pouco, não é? Mas em termos também políticos, né? Eu acho que em termos formais, isso é importante para essa comunidade que faz essa produção. Eu acho que esse reconhecimento é bastante importante. Eu acho que dá força também a essa movimentação toda que acontece, né? Diga, desculpa. Não, é engraçado, cara, porque saiu essa lei e muita gente colocando lá, saiu a lei. E é engraçado, né? Porque as pessoas... eu fiquei pensando, mas já é patrimônio material faz 2 anos, acho, não é? Foi tombado pelo IPHAN, né? Em dezembro. Eu falei, e agora? Qual que é a diferença? Eu fiquei um pouco... Acho... Essa é uma questão interessante, porque, repara, a gente estava tentando falar aqui, a gente está abordando essa questão do ponto institucional, talvez até um pouquinho do ponto de vista do conceito de patrimônio, de estudo do patrimônio, mas eu acho muito interessante a gente pensar, ampliando, digamos assim, o olhar. A gente vive em tempos muito curiosos, porque a gente vive um paradoxo de ter quase uma compulsão por acumular informações que não se sedimentam em memória, porque são os dados, então vivemos um tempo muito pontual, disperso, pulverizado. Em compensação, da mesma maneira que essa perspectiva de armazenamento desses dados, a gente surfa, vou usar esse termo, a gente surfa nesses pontinhos do agora. Então a gente não consegue construir uma narrativa. Também eu acho que é interessante a gente olhar para essa perspectiva desse reconhecimento como uma transversalidade, até uma construção de uma narrativa que envolve essa manifestação cultural e dá a ela também um reconhecimento dessa permanência, né? Então eu acho que a gente conversa bastante falando do Byung-Chul Han, que é um autor que a gente gosta muito. Eu ia falar Byung-Chul Han agora. Eu gosto muito disso, dessa perspectiva de parar um pouquinho esse tempo, né? Esse tempo muito corrido, muito disperso, muito pulverizado, e criar essa narrativa em torno, enfim, que dá essa, digamos, essa densidade, que traz esse pertencimento, traz essa comunidade. Esse corpo, não é? Esse corpo, porque assim, é até interessante a gente falar isso, porque, já que a gente está falando de Chul Han, eu acho muito, muito bacana que ele fala que a gente vive nesse tempo da era da internet, enfim, transfigurado, eu vou dizer nem mudo, transformado, mas transfigurado pela dinâmica das redes sociais. Então a gente vive flutuando ali naquelas timelines que estão sempre mostrando um agora que está acontecendo e que depois evapora. E eu acho que é interessante a gente pensar, portanto, essa perspectiva da institucionalização desse forró, desse reconhecimento patrimonial, dando-lhe uma perspectiva, né? Eu acho interessante a gente abordar dessa forma também. Não é só um carimbo institucional, olha, agora pronto, tá aqui, é cultura, tá. Não, acho que não é só isso. Eu acho que esse reconhecimento
tradicional, desse saber fazer, dessas manifestações que acontecem, é importante também nessa perspectiva, né? É engraçado como acaba trabalhando nos dois de alguma forma, não é? Porque vem a notícia, muita gente nem sabe o que aquilo efetivamente altera, acaba surfando nesse vazio, ao mesmo tempo que a notícia em si traz para um caráter mais... dá mais corpo para efetivamente ser documentado, não é? Exato. Que é tudo o que a rede não faz. Ali tá feito, tá registrando, não é? E você fez duas relações que eu acho... Thiago, eu acho que mais do que registrar, tá narrando essa manifestação cultural. Porque não é só a informação pela informação. Porque a informação pela informação, ela é muito plana. Falando Churran de novo, ela é muito transparente. Ela é aplainada. Portanto, quando a gente tem a possibilidade de pegar esse forró e narrá-lo, contextualizá-lo, entendê-lo do ponto de vista patrimonial, fazer a sua relação com o espaço, com o território, com aquelas pessoas que estão ali. Então, a gente já constrói uma perspectiva diferente, que me conecta, por exemplo. Eu que sou pernambucano, eu tenho uma relação umbilical com o forró. Mas eu acho que, assim, o Brasil é gigante e a gente, como sabe, tem vários Brasis. Portanto, isso coloca, numa certa topografia da cultura do Brasil, a gente coloca o forró num ponto de visibilidade até. Do ponto de vista, entendeu? Viabiliza manifestações culturais, por exemplo, que imagine, a partir daí, alguém vai fazer um documentário com fomento, um documentário desse forró que acontece num povoado do interior, mas que acontece na capital. Enfim, porque o que é o forró? Eu não gosto nem do forró estilizado, forró romântico, forró não sei. Não, o que é o forró? Portanto, esse forró que se manifesta nessas várias linguagens, vamos chamar assim, e começar a entender isso. Portanto, eu acho que é interessante. Mas vai lá, eu te interrompi. Não, é ótimo, porque eu falo de forró sempre, não é? Mas há pessoas que também estão surfando não é? E pegaram esse tema porque saiu a lei e que vai fazer alguma coisa com aquilo, né? Que seja uma matéria, que seja ir atrás, as coisas reverberam, né? E são vários níveis que são, vezes que realmente é importante, né? E o supergênero, né? Forró é um supergênero, né? Onde cabe outros ritmos lá dentro. Isso é engraçado. E tocaste num ponto interessante, porque ao fazer isso também, esse reconhecimento do forró, porque pronto, tu disseste, o forró já existia, a gente já sabia, claro, mas esse reconhecimento, até do ponto de vista formal, a gente pode dizer, ó, isso não é world music, é forró, é isso aqui, ó, forró é patrimônio, vem do Nordeste, tal, então você particulariza, você reconhece essa autoridade dessa manifestação cultural circunscrita, sabe, que nasceu ali, enfim, começa a circular. Mas eu acho isso também importante demais. Não, é válido. Quem sou eu? Vou lá criticar, eu vou lá perguntar assim, o que muda, né? Eu achei engraçado essa reflexão, sim. É claro que sim. Essa é porque fogo, tá no IFAM já, mesmo. Tá no IFAM. Pra mim, chegar no IFAM, zerou a vida, né? Isso é importante. Eu acho que isso é muito importante. E é aquilo também que a gente está falando. A gente está falando de memória, a gente está falando de pertencimento. É muito curioso que a gente vive justamente isso, né? Bauman já falava disso, mas há muita gente que tem pensado. Eu estou indo para o Churran porque, você sabe, eu estou quase compulsivamente lendo todos os livros que eu tenho. E eu acho muito interessante a gente pensar nessa questão que ele fala, ele não só, mas essa questão dessa multidão de indivíduos que ocupam o mesmo território, né? Essa questão muito hoje, essa questão muito autocentrada, um bocadinho narcisista que é trazido pelas redes. Então, o que quero dizer é que o forró, ele abre uma possibilidade de um reconhecimento de uma comunidade, de uma ligação entre essas pessoas que estão ali fazendo essa manifestação cultural, me conectam, entende? Enraizam esse indivíduo num grupo, num espaço, numa manifestação cultural. Então, eu acho que isso também é importante. E agora você tocou num ponto que eu achei interessante, que primeiro você fala de memória,
de identidade, que te remete à sua infância, né? Claro, o forró no Recife é muito forte. Eu acho que no Recife, que foi em 2011, que eles começaram o movimento de transformação do forró como patrimônio imaterial, já há muito tempo. O Recife, no geral, muito forte. Mas você lembra da sua infância, e agora você falou do forró como uma identidade do grupo que se relaciona, que faz parte do... O termo não foi bem do movimento, mas que está promovendo o forró. Então tem essa relação de identidade não só com o passado, mas também daquilo que está sendo feito hoje. É isso, Bruno? Sim, porque, repare, o forró, vou falar da minha perspectiva, o forró ele me reconecta com toda essa vivência que tive. Uhum. E eu tive a oportunidade, eu trabalhei por 2 anos em Caruaru, que é a capital do forró. Pronto. Então eu conheci bem, foi ao Alto do Moura, enfim, conheci o forrozinho feito lá, aqueles forrozinhos naquelas cabaninhas de taipa, inacreditável. Mas ele acontece agora, e ele fala comigo agora, e uma perspectiva, entender? É uma perspectiva de que o forró, por exemplo, no São João, o São João é muito, você falou do Recife, no Recife é muito forte, e de fato é um réveillon no meio do ano. Então, há palcos espalhados por toda a cidade, e as pessoas vão lá ver, vão lá dançar, vão lá comer a comida típica, sabe? As crianças têm os fogos, tem as brincadeiras juninas, tem até as simpatias. Mas, então, assim, tudo isso é um arcabouço simbólico muito forte de enraizamento dessas pessoas nesses lugares. Portanto, aquilo que tu falava, né, a essência da cidade são as pessoas. Então, essas pessoas que dão essa essência a esses lugares, manifestando conjuntamente essa cultura, sabe? E fruindo aquilo ali, quem faz, quem toca, quem produz, né? Então, toda essa comunidade que se articula, isso é muito forte. Então, assim, isso se manifesta muito forte. Mesmo, por exemplo, eu estou aqui no Porto, no São João, me lembro, pronto, ao acaso nos encontramos, eu estava com a minha família quando eu fiz, opa, isso é forró. Sabe? Isso já ativa uma memória. E eu tenho certeza que isso não é uma coisa que se manifestou só em mim, tanto que vi muita gente dançando lá. Então, esse agora também acontece, assim, a gente quando fala do patrimônio, obviamente que a gente olha para trás, que o patrimônio é aquilo que recebemos como herança. As gerações que disseram, isso aqui é importante, toca aí para frente. Mas a gente tem que olhar para o futuro. Nós que estamos agora fazendo gestão desse patrimônio, a gente tem que olhar para frente. Eu olho para trás para reconhecer, digamos assim, o lastro histórico, a importância, essa questão toda que estamos discutindo. Agora, ele está aqui acontecendo e até se transformando, porque o patrimônio, né, como toda manifestação humana, muda, mas a gente tem que olhar ele para frente. Ok, mas isso aqui agora a gente tem que andar para frente. Portanto, eu acho que o forró, enfim, olhar o patrimônio cultural dessa perspectiva, né? Eu acho que não é uma perspectiva passadista, e o estacione ali, e o ingesse. Eu gosto... Veja, a gente está falando de forró e eu vou citar Mahler, Gustavo Mahler, que ele falava que a tradição não é a contemplação das cinzas, mas a preservação da chama, do fogo. Eu acho isso uma frase absolutamente genial, sabe? E eu acho que, pronto, essa preservação do fogo tem digamos, essa perspectiva de passado, presente e futuro, que está aí no patrimônio, está no forró. Perfeito, cara. Porque é muito perigoso, né? A gente ficar preso no passado, né? Não é para isso, né? Ainda que patrimônio, a própria definição acaba reduzindo, né? Ou limitando, enquanto o patrimônio acaba sendo vivido, a gente precisa de ruína também, né? A necessidade da ruína. Exato, porque a memória ela é seletiva. Porque a memória ela não acumula tudo, certo? Então quem faz isso é o computador. O cérebro humano ele seleciona e ele mesmo. A sua memória, o que você se lembra hoje, tem aí um processo de esquecimento que a moldou, sabe? É igual a música. A música ela precisa de silêncio para mostrar a melodia.
Mas eu acho que é importante assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que é importante a gente reconhecer que como manifestação cultural, o forró, então, pronto, vou falar do frevo, que é estritamente pernambucano, carnaval. Essas coisas estão vivas ali. Mas há também características que são muito marcantes e que aí você começa naqueles atritos, as fricções que acontecem entre o que é a tradição, o que é a inovação, é a dialética do processo histórico que acontece. Portanto, é preciso também ter um bocadinho de cuidado com isso, sabe? Porque se tudo é forró, nada é. E o contrário, se só forró é aquilo que é ali, com aquele formatinho, então eu acho que também fica muito restrito. Então, é uma questão complexa e um bocadinho delicada. E é preciso estar sempre muito atento e ter muita sensibilidade com relação a isso. É interessante que a gente pode também daqui, quem diz daqui o Porto, diz também de outros lugares, fazer um forró sem ter essas memórias, então, né, Bruno? Essas memórias, mas ainda assim criar uma identidade a partir daí, não é? Eu consigo também criar uma identidade com o forró a partir daqui. Há pessoas que nunca foram nem para o Brasil, por exemplo, e conseguem com o forró criar uma relação entre elas, não é? Acho que você estava colocando isso também, que eu achei bem interessante. Ok, claro, nasceu do Nordeste, é indiscutível isso, mas não ficar preso só naquilo, porque também é onde se faz, não é? Exato. Tanto que a própria lei tem um cuidado de dizer é do Nordeste, uma manifestação nacional. Portanto, bem curtinho, assim, né? Ele faz a citação para não falar, olha, tá aqui, eu tô reconhecendo, olha. Mas é uma manifestação nacional, é do Brasil. Porque quem é de São Paulo não pode dançar forró, reconhecer forró? E do ponto de vista histórico, a gente sabe que muitos trabalhadores do Brasil muitos trabalhadores do Nordeste fizeram esse Brasil acontecer em outras regiões do país, no Sudeste, no Sul, enfim. Brasília? Tá. Brasília. Então, essas foram lá construir depois. Tá, já construiu. Agora fica aqui nas cidades satélites. Exatamente. Sai daqui, fica aqui nos entornos. Mas essas pessoas já levaram esse forró para lá. E esse forró virou esse chão, essa âncora, sabe, como um norte, né, dessas pessoas que vão se encontrar e tem um forrozinho. Então, assim, eu acho que aqui extrapolamos um bocadinho essa questão do forró enquanto patrimônio, essa discussão, mas eu acho que vamos para uma coisa mais aberta, que é o forró enquanto essa manifestação cultural brasileira, e que, no caso aqui do Porto, obviamente, que eu diria que mais do que uma dança, é uma espacialidade, cara. Quando eu fui lá, tu me convidasse, e eu fui lá conhecer o forró, tinha a música, tinha as pessoas, tinha o espaço. Então, quando eu falo espacialidade, é isso tudo. É a música, são as pessoas, é a dança, é a vivência, sabe? Então, assim, o forró ele se apresenta como uma linguagem, enfim, vou voltar para o espaço, porque ele acontece no espaço, que articula essas pessoas todas, pessoas que estão longe do país e que estão aqui. Não sei se eu, enquanto pernambucano, senti aquilo ali de uma maneira absolutamente inacreditável, mas não enquanto pernambucano dizer eu sou o dono do forró, não é isso, mas enquanto um brasileiro que não estou na minha terra, que faz tempo que não dança um forrozinho, nem como um milhozinho assado no São João, mas me encontrei com conterrâneos, com pessoas que são daqui, que querem que foram lá e descobriram o forró. Então o forró ele acaba sendo uma articulação muito rica de todas essas diferenças, sabe? De todas essas culturas, desses vários Brasis, desse Portugal que está agora tendo esse contato e enfim, essas pessoas que foram lá ter esse interesse, e pessoas de outros países que não são de Portugal que vão para lá dançar forró. Portanto, eu acho que isso acaba sendo um ponto de articulação muitíssimo valioso, sabe? Muito precioso. E ultrapassa isso, sim, essa questão dessa discussão que ainda tem teórica do patrimônio. E juntando com o que você disse, deu um toque de uma palavra bonita, né? Que é saudade. A gente conversou com uma alemã, explorando onde tem forró em Friburgo, e ela disse, e foi muito bom conversar com ela, porque
uma pessoa de fora que fala dela, mas conforme ela fala dela, eu também estava me vendo, sabe? Como Marco Polo, né? Nos Cidades Invisíveis. e ela disse: o brasileiro tem uma coisa na dança que ele dança com saudade. E ela nunca foi pro Brasil, né? Então, é engraçado. Por quê? Porque você está falando, a gente ouve a música, remete. A dança, a pessoa consegue, ela também é bailarina, né? Mas ela conseguia sentir na dança que os brasileiros dançavam com saudade. Como uma linguagem do corpo e como teve essa ligação mesmo. Isso eu achei fantástico. E o forró como vivência, né? Esse ambiente. E acontece muito. Tô aqui puxando, principalmente quem é do Nordeste, que eu imagino que essa vivência seja mais global, né? Eu vindo do Sudeste, tudo em caixinha, entrava numa porta, forró. Saía daquela porta, tinha um samba, né? Mas essa diluição, assim, que eu vejo que há nas cidades que eu já fui no Nordeste, que a cultura perpassa, assim, a rua, a casa, entra na casa, sai pela laje, e geralmente quem é do Nordeste que me fala da Quinta: nossa, eu tô me sentindo aqui como se eu estivesse em outro lugar, assim, como se tivesse voltado. E como vivência é algo fantástico. E você disse como recifense, né? E eu queria tocar nesse ponto. Essa relação de propriedade. Como é que a gente trata isso? Qual que é Tá, sou do Nordeste, tá aí então. Você fala da propriedade com relação ao forró, tipo, só forró é meu. Eu tenho muita dificuldade de reconhecer essas coisas, sabe, Thiago? Porque eu acho que a gente precisa fazer um movimento justamente inverso. Eu acho que já há muitos fundamentalismos no mundo. E vou falar de Churran de novo. Eu não quero aqui reforçar o fundamentalismo do lugar. Então, ele traz isso num dos textos que eu fiquei, uau. Eu parei, fechei o livro e deixa eu pensar um pouco aqui. Portanto, eu acho que é importante reconhecermos do ponto histórico, do ponto cultural, as origens do forró, como ele, né, como ele se manifesta no Nordeste, como ele é o Nordeste. Veja, a Dominique Dreyfus, se eu não me engano foi ela que falou isso, que é uma estudiosa da música brasileira, salvo engano foi ela que falou isso. Ela tem a biografia do Luiz Gonzaga dela, aí pela editora 34. Minha memória pode estar me dando umas rasteiras. Se não me engano, foi ela que falou. Estou quase certo. Porque ela diz o século XX na música brasileira tem 3 esteios. 3 grandes pilares. Um é Tom Jobim, o outro é Pixinguinha e o outro é Luiz Gonzaga. Então, repare. Esse Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga não é um cantor de forró, Luiz Gonzaga é uma entidade. Eu escuto Luiz Gonzaga, eu me arrepio, eu choro, eu já chorei aqui em casa, saudade, assim, lembrei do meu avô, lembrei da minha família, estou me arrepiando exatamente nesse exato momento. Tá? Então, assim, é muito forte e isso é preciso ser reconhecido. Isso tem que ser reconhecido e dito, não, vamos entender esse contexto do forró. Mas a partir daí, aí é onde entra a questão do fundamentalismo no lugar, eu não consigo não reconhecer, por exemplo, como forró que acontece na Quinta Clandestina, um forró. Eu não vou nem entrar nessas questões da autenticidade, que a autenticidade virou uma commodity muito, muito explorada. A gente vê nessas cidades que são o turismo, né, faz da cidade um pano de fundo, quase um parque temático. Não vou entrar nessa discussão. Mas é uma manifestação do que acontece e eu não consigo dizer, olha para isso, não, isso não é forró, porque isso não está no Nordeste, sabe? Porque esse forró circula também, a gente vive num mundo conectado já há algum tempo e a gente falou, mesmo no Brasil, desse Nordeste que saiu, que se espalhou e que levou a sua cultura, mas também que isso sai para o mundo.
obviamente. Então, assim, eu não posso, por exemplo, você falou dessa sua amiga alemã, não posso dizer que ela não dança forró, ou que ela não se emociona com forró, ou que ela não se conecta com forró. Porque, enfim, eu acho que isso é criar, de fato, esses muros, que eu não acho que seja o que o mundo precisa nesse dado momento. Eu acho que é muito importante a gente ter o cuidado do contexto, do entendimento das fontes, pronto. Já que somos historiadores. A gente tem que saber das fontes. Pronto, as fontes estão aqui. Mas a partir daí, pronto, o forró tal como o samba não é no Rio de Janeiro, o samba não é de Pernambuco, o samba é o samba é do Brasil, o samba circula, sabe? Da mesma maneira o forró. Então, eu acho que é por aí. Esse fundamentalismo se aproxima muito mais do que parece, né, de outros que a gente acaba abominando, e com razão, né? Acho que quando há é muito próximo de uma às vezes reclamam de xenofobia, né, em Portugal, e que é um fundamentalismo também, né? Sim. E isso também é um fundamentalismo cultural de alguma forma, né? Quando o fundamentalismo é a negação do outro. E aí, veja, quando a gente fala da Quinta Clandestina, porque eu fui lá ver e pronto. A Quinta Clandestina é uma articulação. Sabe? É um ponto de atração, um ponto focal ali que integra esses outros todos. Sabe? Gente que não sabe dançar forró, gente que sabe dançar forró, gente que é pró, que é ninja, como a gente fala, né, no Brasil. Gente que está ali muito tímido, que você quebra. A comunidade é isso. Então, eu acho que o forró, fora, digamos assim, esse forró que está circulando, não no sentido mercadológico, que é exploratório, não é isso, mas o forró que aqui estamos aqui nos referindo, por exemplo, como a Quinta Clandestina, traz essa possibilidade, essa vivência. Ele ocupa esses espaços que criam essas articulações que são extremamente necessárias e fundamentais, sabe? Então, por mais que, pronto, o meu jeito de dançar forró, repare, o meu jeito de dançar forró é um jeito muito dois pra lá, dois pra cá, pertinho, shotzinho, sabe? Aquela coisa bem sala de reboco. Mas eu já vi, pronto, que eu fiz passos elaborados e uma coisa meio quase que um foxtrot. E por mais que eu não reconheça, por mais que eu possa olhar e dizer assim, uau, nunca vi isso, eu não consigo dizer que isso é proibido no forró, sabe? No forró que está acontecendo ali, eu não estou falando do forró enquanto vivência, do forró enquanto espacialidade, porque eu não posso excluir esse outro. Eu acho que a gente tem que, na verdade, enfim, apresentar, dançar, sabe, reconhecer aquilo que a gente falou lá atrás dos fundamentos, né, do forró, das características, né, porque o shot é o shot, aí tem o galope, então, pronto, tudo tem uma maneira de dançar. Mas, eu não sei, eu não conseguiria, Tiago, dizer assim, opa, e isso aqui não pode, proibido, sabe? Eu de vez em quando, isso, pronto, no jazz isso rola, até uma brincadeira, você tocou um power chord, que é uma coisa bem rock, proibido, não pode. Então, eu acho que é preciso ter muita sensibilidade, talvez, algo que tenha andado em falta no mundo, penso eu. Nossa, boa. Me suscitou aqui duas questões. Eu até tinha um roteiro, né? Mas com o Bruno não dá. Vai falando, a gente... Não, conversa entre amigos, vamos embora. Vai vindo cada vez mais. Para mim, sabe o que me parece muito às vezes é uma coisa que é danosa até para a própria pessoa. E eu vou dizer que a única pessoa que pede desculpa que não sabe dançar, quando não sabe dançar, não é? Longe de mim falar que são todos, é nordestino. Tem vezes que vem nordestino perto de mim e fala, então, eu sou nordestino, mas eu não sei dançar. É engraçado. É engraçado. Aconteceu já algumas vezes na Quinta, né? Porque eles veem que eu sou um dos organizadores e vem com essa retórica. Eu fico pensando, no que engraçado. Esse carregar do é meu
E parece que se você carrega que aquilo é seu, você também carrega uma certa responsabilidade de saber, não é? Sim. E é interessante Mas é para ver como isso é tão forte, tão presente. A gente tá falando desse patrimônio justamente vivo. E ele é muito presente. Pô, desculpa, eu sou do lado do Recife, não sei dessa forró não, me ajuda aqui, sabe? Então eu acho que rola isso tão marcado nesse ser recifense, ser pernambucano, e que eu entendo. É óbvio que assim, não é preciso, mas eu entendo. Acho que tô vendo aqui de um outro lado também, a pessoa vem de um lugar que só ouve forró, fala, nossa, a pessoa acha que não é nem ela como proprietária, assim, como dona, mas ela, nossa, aqui é o forró, e vai em outro lugar, ixi, o que eles estão fazendo aí? Você não sei fazer, não. Eu tô aqui, 40 anos ouvindo forró e eu não sei fazer essas coisas, não. E é engraçado, eu te contar uma coisa, o forró como dança, né? Ele se espalhou de uma forma que Minas, por exemplo, é um polo do forró, assim, como danças. Minas tem o Pé Descalço, que é uma escola muito famosa, que tem unidades em Londres, em outros países, assim, Uau. sabe? E vai professores de lá, inclusive o Luiz Henrique, um dançarino espetacular, vai dar formações e fazer teste de professores nos lugares. Aí você fala, Nordeste é Minas. Minas? É Minas. Uhum. É Minas. Foi. É engraçado como essa cultura foi se modificando. Agora, repare, isso é uma vivência desse forró de uma maneira mais institucionalizada. E é interessante trazer esse ponto, porque isso é uma outra vivência desse forró. É uma outra vivência desse forró. Porque tu estavas falando isso, eu estava pensando, será que eu encontro professores de forró, aula de forró? Eu não tenho lembrança. Uhum. Eu aprendi forró na rua. Forró, dançando, sabe? Ali desengonçado, porque eu sou alto, enfim, sou meio atrapalhado. Mas aprendi ali dançando, com aquilo ali acontecendo. E aí eu me lembrei de outra coisa também, o frevo, que é a nossa música pernambucana. Você tem que ir para as orquestras, você tem que ir lá em Olinda, na troça tal, no dia que eles estão ensaiando. Eu quero aprender a tocar, você vai se tocar com os caras. Não há uma institucionalização, por exemplo, do frevo. Vou lá, o frevo, olha, Zé Melício fazia assim, não, sabe? O pessoal da Federal começou a fazer alguma coisa com a orquestra experimental de frevo. Mas entende o que eu quero dizer? Então, assim, eu entendo que tu estás trazendo, super interessante, mas eu quero pontuar essa questão aqui, que é uma vivência muito institucionalizada já da escola, já aquilo ali, um tanto formal, vou usar assim, talvez, com essa outra vivência que acontece periodicamente, porque, assim, se você quiser ouvir o forró fora do grande São João, que acontece ali, tem umas casas que acontecem, mas a cidade se transfigura e respira. Vou falar da minha experiência enquanto recifense e o meu tempo lá em Caruaru era no São João, assim, né? Era em torno. No São João e Caruaru é um mês. Então, assim, aquilo ali, a cidade se transformava e tudo mais, e aquelas coisas aconteciam ali quase como um tempo festivo. Eu acho isso muito interessante. Esse tempo festivo, que é o tempo da contemplação, o tempo em que a comunidade se encontra, sabe? E uma celebração ali pela celebração. Eu acho isso ainda uma permanência muitíssimo interessante e preciosa e rara. Então, assim, não estou querendo dizer que o que acontece em Minas Gerais eu entendi. Inacreditável. Mas é importante a gente ver como é amplo esse fenômeno. E não é que ele não é uma esfera, ele é muito facetado. E é vivências diferentes, né? São vivências de formas diferentes. E aí eu entro numa questão, Bruno, que eu acho muito, muito interessante e que me faz amar o forró. Partindo desse pressuposto que o forró é de um jeito no Recife, e aí vai descendo, vai mudando, tem o pessoal do Espírito Santo, tem o pessoal de Minas, que são polos do forró, de formas diferentes, né? E eu
conheci o forró como dança. Ia para um samba, não me deixaram entrar no samba porque eu tava de uma calça que não era até no meio da canela, mas já não podia entrar. Eu não podia entrar naquele lugar. E alguém me falou assim, vou te levar num lugar que você pode entrar até descalço. E aí me levou para um forró. Claro, em São Paulo, um lugar que você pode entrar descalço. não é algo tão fácil de encontrar, né? Nem na rua, né? E me levou pro forró. E o meu ponto é o forró como cultura popular, como essa elasticidade, flexibilidade que ele tem face a outras músicas, outras danças, outros ambientes, não é? Como você bem colocou, que eu vou começar a usar muito outras espacialidades, assim. Como é que você vê o forró nesse ponto de vista da cultura popular face a outras... Eu jogo muito sempre pra dança, né? Face a outros ritmos e tudo mais. Eu acho tão importante, assim, que aquela, já que a gente tá falando da dança, aquela dança que era muito, muito ligada ao Nordeste, comece a circular pelo nosso próprio país, que é tão grande e tão diverso, e as pessoas começam a se reconhecer nessa dança uma manifestação não de um Nordeste, mas de uma brasilidade, que, atenção, olha só, é minha também. Então, eu acho isso o ponto fundamental, assim, e que eu acho que isso é o encantador, por exemplo, disso que está acontecendo com o forró, e que eu acho que é esse o olhar, que é o olhar que é justamente o oposto daquele que diz, não, isso aqui não é forró porque não é no Nordeste, não, mas justamente o reverso, é o que nos une, que está sendo viabilizado pelo forró. Então, eu acho que esse forró, enquanto manifestação cultural, enquanto dança, que acontece aqui, veja, Thiago, a gente estava falando de espacialidade. Eu estava um dia desse com os meus filhos ali na casa da música, que eles gostam de andar de skate ali, e aí eu sentei de costas e estava tomando um cafezinho, olhando eles lá, então. E aí eu escutei, eu te juro, a feira de Caruaru, fiz não. Eu entrei em curto-circuito, eu fiz, que é isso, sabe? Aí eu olhei para trás, aí eu vi que tinha um senhor dançando com a boneca de pano, que já é absolutamente inacreditável. Isso é muito das feiras do interior, né? Eu via quando eu ia para Gravatá com meu avô, né? Em Mandacaru. E eu olhei, eu fiz, ok. Entendi. E aí, tomei meu café. Quando eu terminei meu café, entrou um Luiz Gonzaga e entrou outra coisa. Quando eu olhei para trás, já tinha uma galera, assim, uma alta grande dançando. E eu achei isso absolutamente inacreditável. Eu achei isso incrível. Que essa dança extrapole suas fronteiras e permita esses encontros. Preencha esses espaços e permita esses encontros. Eu acho que esse é o grande lance da cultura. E que se a gente, da manifestação cultural, porque a rigor não existe nenhuma cultura hermética. Toda cultura ela tem ponto de interseção. Então, assim, eu acho que também não faz muito sentido ficar dizendo, isso é forró, isso não é, isso pode, isso não pode. Não sei. Eu acho isso extremamente problemático. Portanto, tentando responder a sua pergunta, eu enxergo isso com muito bons olhos. Eu gosto de ver esse forró se espraiando por aí. E repare, a festa de São João do Instituto Pernambuco Porto deu muita gente. Eu acho que deu tanta gente que talvez nem os próprios organizadores esperassem aquela quantidade toda. Tem a ver com a saudade, tem a ver com a ligação com a dança, tem a ver com a vivência de uma coletividade ali respirando aquilo. Portanto, eu acho que permeia tudo isso. Tem a ver de querer gostar, querer conhecer. Eu levei uma família amiga aqui, portugueses, que foram conosco. Então, assim, eles estavam encantadíssimos com aquilo, porque isso também foi uma coincidência muito interessante, né? Para mim foi uma descoberta. Em 2019, quando chegou o São João, eu me lembro que eu falei com a Tatiana, minha esposa, e aí eu fiz, Tatiana, aqui, vamos lá, vamos dar um pulinho na baixa pra gente ver o São João. E quando a gente chegou, era a festa, sabe? Aí meu coração acendeu completamente. Então, assim,
É isso também, né? O São João é uma festa muito forte, já que a gente está falando do Porto. Exato. É um ponto de encontro muito grande. É um ponto de encontro muito, muito aqui vivo, né? Porque o São João acontece aqui de uma maneira muito forte, tal como acontece no Nordeste. Por que esse forró não pode estar aí fazendo essa ponte também? Claro que sim. Claro que pode. Claro que pode. E que bom que ele acontece. Eu acho que tem sido um encontro muito, muito rico. E com os olhos cheios de lágrimas. Meu irmão. Os nossos. Que conversa, gente. Fica a ideia de preencher espaços da cultura e seus pontos de intersecção. Mas a conversa não acaba por aqui, não acaba agora. Continue semana que vem com essa figura que eu admiro tanto, que é o Bruno. Ô, meu irmão, recíproca é verdadeira. Obrigado pelo convite. Pessoal, então vai ter parte 2, com certeza. Lembrando que esse podcast é uma parceria da Quinta Clandestina com a Rádio Zucatuga, com apoio da Universidade de Coimbra e USP, Universidade de São Paulo, arte da capa da nossa amiga fogozeira Virgínia Brito e edição da Rádio Zucatuga, essa música do Felipe Rocha. Quer dar um tchau, pessoal? Até semana que vem, Brunão? Olha, muito obrigado pelo convite, Iago. Adorei esse papo. Galera, a gente se vê semana que vem. Sempre que me chamarem, eu venho. Pra vocês na semana que vem. Pra mim é daqui a pouco. Falou, tchau. Tchau.